Olá, meus amados. E aí, como estão? Tudo na paz do Senhor? Glória a Deus por mais um dia na sua presença. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor Deus nos sustentou, nos guardou, nos livrou. Quantas bênçãos, né, amados? Quantas coisas para agradecer a Deus, né? Nos falta palavra. Nos falta palavra porque as bênçãos são infinitas, são muitas, são as bênçãos, né? A fidelidade do Senhor, né? Em nos sustentar, em prover, né? Na vida de todos os seres humanos, na verdade, né? Porque o Senhor Deus, ele derrama chuva e sol para todos, né? O Senhor Deus, ele, de uma maneira geral, ele cuida de todos nós. Então, todos somos abençoados por Deus, né? Todos somos. E hoje vamos continuar frutificando, dando fruto. Você tem se identificado, você tem meditado, pensado, refletido sobre os frutos? Como tem sido aí a sua frutificação? Você tem dado muitos frutos por reino de Deus? Tem pensado nesses frutos todos que estamos, né? Estudando essa semana, meditando, e hoje, sabe do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a mansidão. Você se acha, se considera uma pessoa justa, mansa, melhor dizendo? Você é uma pessoa zen, calma, tranquila? Igual diz na letra de um hino que diz assim: pode cair o mundo, estou em paz? Como que é o seu nível de mansidão? Me digam aí. A mansidão, ela é uma qualidade daqueles que temem a Deus, sabia? Daqueles que são justos, humilde. Você é humilde, justo, doutrinável. Você é aquele que aceita, né, ser doutrinado. Quando uma pessoa vem para de repente dar um conselho, te corrigir, você aceita? Você aceita a correção? Você aceita ser doutrinado? Você é paciente nas horas do sofrimento, né? Aqueles que possuem, queridos, esses atributos, eles são meigos, amáveis, dispostos a seguir Jesus, são aqueles que têm um coração ensinável, um coração sensível, né? Aquele onde o Espírito Santo tem facilidade, aquele terreno, né, fértil, onde a semente ela germina ali, né, cria raiz e produz, né? Seu temperamento é calmo, é dócil, né? Ele é tolerante, ele tolera a submissão, ele não se ofende, né? Ele não paga na mesma moeda, ele tá ali, tranquilo, confiante, esperando em Deus, né? Então, hoje nós vamos aprender sobre a mansidão, né? Será que é importante essa mansidão? Porque às vezes as pessoas confundem, né? As pessoas confundem uma pessoa mansa com uma pessoa boba, né? A pessoa boba que não reage, né? Que não fala nada, né? Eles acham que essa pessoa ela é boba, né? Mas a pessoa mansa, ela tem a confiança dela no Senhor. Ela sabe que ela não precisa ser áspera, que ela não precisa ser rude, que ela não precisa ser grosseira. Ela sabe que a força dela provém do Senhor, que o Senhor Deus é quem faz justiça. Então, por isso ela está em paz, ela está tranquila, ela está controlada. A pessoa que ela é mansa, ela tem uma coisa chamada domínio próprio, ela domina as suas emoções, não é as suas emoções que controla ela, né? Por isso, o nosso maior exemplo de mansidão, quem é? O nosso Jesus, sempre ele vai ser o maior exemplo, né? Olha a mansidão de Jesus, né?
perseguido, né? Todo dia da sua vida, perseguido, passando fome, dificuldade, frio, chuva. E ele continuava sereno, né? Amoroso, bondoso, compassivo, né? Mas tem uma outra pessoa também que a Bíblia intitula ele como o homem mais manso, né, do mundo, que foi quem? Foi Moisés, né? Olha o exemplo de mansidão daquele homem. Porque, queridos, não foi fácil não, a missão daquele homem na terra. Não é à toa que ele está na glória, está no céu hoje, porque lidar com uma pessoa rebelde já é difícil. Imagina você lidar com a multidão de pessoas raivosas, murmurentas, né, que está o tempo todo reclamando, né? E ele conviveu ali, né, com aquelas pessoas reclamando, murmurando, né? E Moisés teve essa paciência toda, né? Essa mansidão toda, né? É, junto a essa pessoa. Hoje em dia tá tão difícil, né, queridos, encontrar mansidão. Tá tão difícil encontrar pessoas mansas, porque hoje em dia as pessoas elas estão totalmente carnais, né? Totalmente carnal. Hoje em dia as pessoas elas não querem dar outra face, elas não querem entregar para Jesus, né? Entregar para Jesus e descansar nele e confiar que ele está no controle, entregar o controle para o Espírito Santo, né? Moisés, ele era um homem muito manso, né? Mais do que qualquer outro sobre a terra, mas mesmo assim, né? Mesmo ele sendo um homem muito, muito manso, né? Ele acabou até pecando, né? Por conta do povo, né? A agonia do povo, a loucura do povo, né? E você vê que mesmo uma pessoa mansa, né? Ela tem, né? O seu nível, né? De suportar, mas Moisés foi sim, né, depois de Jesus, né, o maior exemplo. Eu acho que de todos, né, esses frutos aqui, do que a gente está aprendendo essa semana, eu acho que um dos mais difíceis é isso, né? Manter a calma, manter a paciência, o respeito, né? Não se irritar, né? Confiar em Deus, esperar em Deus, né? Ter esse controle de si mesmo, ter esse domínio de si mesmo, não ser dominado, né? Pelas nossas emoções, mas esperar em Deus, né? Esperar em Deus, porque Jesus fala lá nas bem-aventuranças, né? Que bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, né? E ser manso, ser gentil, ser bondoso, ser paciente. Olha só que incrível, né, queridos? Porque com a mansidão, ela vem abrangendo todos esses outros, né, que é a gentileza, é a bondade, né, é a paciência. É o contrário de ser orgulhoso, né? De ser superior, né, a outras pessoas, né? Então, o Salvador, ele demonstrou a sua mansidão, né? A estar disposto a se submeter à vontade de Deus, né? Como ele falou, que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Então, hoje em dia é muito difícil, né? Muito difícil a gente encontrar pessoas mansas hoje em dia, porque as pessoas elas estão, né, muito carnal, muito carnais mesmo, mas que Deus ele nos dê, né, a graça, né, que o Espírito Santo de Deus ele nos revista, né, de mansidão, nos dê essa mansidão que a gente precisa tanto, né, tanto a gente precisa tanto, né, dessa mansidão, porque a carne, ela milita, né, o tempo todo, né, o tempo todo ela quer se sobressair, ela quer se sobrepor, então nós somos, né, totalmente carente, né, de mansidão, né, de mansidão. Hoje em dia
Tá, cada dia que passa tá mais difícil, né? Encontrar pessoas mansas, mas vale a pena ser manso, porque Jesus falou que deles são, herdarão a terra, né? Os mansos herdarão a terra, né? Cultivarão seus produtos, né? Produzindo o necessário para a sua sobrevivência. Então, Deus se agrada, né? Da mansidão daqueles que são mansos, né? E humildes de coração. Então, você precisa de mansidão, ou você já é manso, mas você precisa que Deus ele te dê mais ainda. Os celeiros do céu está abarrotado, o Espírito Santo está desejoso de derramar essa mansidão nas nossas vidas. Então, vamos pedir hoje? Eu quero desafiar você hoje, né, a pedir a mansidão, o controle de si mesmo, né, o controle das suas emoções, das suas atitudes, né, para que essa mansidão gere em você confiança em Deus, de que Deus ele está no controle de todas as coisas, né, que não adianta a gente falar, não adianta a gente esbravejar, porque quando nós não entregamos o controle para o Espírito Santo de Deus, queridos, e fazemos do nosso jeito, sempre dá errado, porque nós não temos, né, o equilíbrio, esse papel não nos pertence, né, pertence a Deus, Deus que sonda o coração, ele sabe todas as coisas, e o próprio Deus diz que a vingança pertence a ele, que ele dá no momento certo e na medida certa. Então, que entreguemos o controle da nossa vida, de todas as nossas emoções ao Senhor, né? Deixamos que Ele faça, porque você prefere da sua maneira ou da maneira de Deus, do seu jeito ou do jeito de Deus, né? Você prefere fazer a sua vontade ou a vontade de Deus, né? Então deixa Deus no controle, deixa Deus te guiar, te orientar. Deixa Deus fazer essa obra, só descansa nele, entrega nele, né? Recebe a paz, né? Que é um do fruto aqui. A paz que excede todo entendimento, aquela paz que só Jesus tem para te dar. Aquela paz de que quando você está nele, nada mais importa, nada mais interessa. Uma coisa só importa, fazer a vontade do Senhor. E o resto, queridos, deixa que ele cuide de tudo, entrega nas mãos dele, confia nele, né? A própria palavra fala, né? Entrega nas mãos do Senhor e confia nele e o mais ele fará. Então, somente confia no Senhor, né? Então, tudo é possível, o Espírito Santo de Deus. Então, se você se acha uma pessoa, né, nervosa, que você venha pedir hoje ao Espírito Santo que ele te dê, né, esse domínio próprio, essa mansidão, né? Porque os mansos herdarão a terra. Quer herdar a terra? Seja manso. Porque desses o Senhor Deus se agrada, né? Esses são aqueles que têm um coração humilde e ensinável, né? O que é um coração ensinável? É aquele que aceita repreensão, aquele que aceita disciplina, né? Então, que possamos aprender, né? E sermos mansos de coração, porque o Senhor Deus se agrada, tá? E lembre-se sempre, queridos, se você tem amor, você tem bondade, você tem tudo é um pacote, tá? É um pacote, é impossível você ter apenas uma parte desses frutos, né? Tudo bem que nós não temos, eles não são dados assim na mesma proporção. Tem pessoas que eles têm mais paz, outros menos, né? Uns têm mais longanimidade, outros têm menos, mas todos que são nascidos de Deus, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele desenvolve esses frutos do Espírito, tá? Em cada um de nós. Então, filho de Deus, se você é filho de Deus, você tem que ter o domínio próprio, você tem que amar, você tem que ser bondoso, você tem que gerar todos esses frutos aqui, porque um está intercalado com o outro, tá tudo junto. Vou repetir mais uma vez, é como a laranja. Quando você abre uma laranja, ela tem um monte de gominho, e esses gominhos são, né,
que está no fruto, que é a bondade, né? A fidelidade, domínio próprio. E você não tem como retirar. Uma laranja não vem com um gominho a menos. Não, quando ela vem a laranja inteira com todos os gominhos que compõem aquela laranja. Então, o Espírito Santo o fruto do Espírito é isso. Para ficar assim bem didático para você entender. Então você tem que estar completo, entendeu? Você tem que ter a bondade, a fidelidade, a alegria, a paz, né? O amor, né? Porque todos eles caminham juntinhos, tá bom, meus amados? Então, tá precisando de mais mansidão? Quer ser uma pessoa mansa, tranquila, zen? Peça ao Espírito Santo de Deus. Ele é o autor e ele está disposto a te dar, tá? Tudo que você precisar. Então vamos meditar nessa palavra hoje, tá bom, meus amados? Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez estudamos um pouco da Tua palavra, aprendemos, Senhor Deus, um pouquinho sobre a mansidão, Senhor Deus, como sermos mansos, como confiarmos em Ti, entregarmos a Ti, descansarmos em Ti, Pai. Então eu quero pedir, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, aqueles que se sentem, Pai, em falta, Pai, de mansidão, que o Teu Santo e Bom Espírito possa derramar, Pai, mansidão na vida de cada um deles, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo, que eles possam frutificar, dar frutos, Pai, para o Teu reino, Senhor Deus, para que possamos ser criaturas novas e andarmos em novidades de vida, Pai, e que esses frutos, Senhor Deus, sejam gerados em nós para a Tua honra e para a Tua glória, que as pessoas possam ver, Pai, em nós todos os Teus frutos, todos os frutos do Teu Espírito representados na nossa vida, Pai, que as pessoas vejam amor em cada um de nós, que as pessoas possam ver bondade, Pai, que as pessoas vejam longanimidade, todos eles, Pai, que possamos ser cheios deles, Senhor Deus, para que o mundo, Senhor Deus, nos veja, Senhor Deus, e Te conheça, Pai, através dos nossos atos e atitudes, Pai. Perdoa os pecados dos Teus filhos, Senhor Deus, nos dá a Tua graça infinita, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, na nossa dificuldade, Pai. Nos renova em Ti, Senhor, nos dá a unção do Teu Espírito Santo, o batismo diário do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencermos a nossa carne, Pai. E a estarmos, Senhor Deus, vivendo através do Teu Espírito Santo, Senhor. Entrega a vida de cada um destes meus irmãos que estão aqui, que estão ouvindo essa oração, que Tu os abençoe, que Tu os livre, que Tu os guarde, Senhor Deus, que Tu dê a eles a Tua bênção, Pai. Abençoe esse dia de hoje, que os Teus anjos de poder estejam na direção e no controle das nossas vidas, nos livrando e nos protegendo, Pai. Que Teu bom Espírito também vá à frente, Senhor Deus, de cada um de nós, nos livrando também, soprando na nossa mente, Senhor Deus, as Tuas verdades, nos guiando, Senhor Deus, nos Teus caminhos, Senhor Deus, nos direcionando, Pai. Essas bênçãos eu rogo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor e lembre-se, os mansos herdarão a terra, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Se tiver algum pedido de oração, pode deixar aqui, que eu estarei orando por você com muito prazer. Se puder, deixa um like também, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá bom? Para que mais pessoas recebam desse alimento espiritual. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.